Poder Judiciário possui ações que têm o objetivo de garantir direitos à coletividade. Este é o assunto do programa Saiba Mais de hoje e por isso a gente recebe o Dr. Túlio Silveira, ele que é advogado e professor, especialista em Direito Administrativo. Doutor, muito obrigado pela presença, por participar conosco aqui do Saiba Mais. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar presente à TV Justiça e ainda mais falando de um tema tão interessante quanto esse. Certo. Ações não faltam por parte da Justiça para garantir, como a gente disse agora no começo do programa, direitos à coletividade. Quais são essas principais ações, doutor? Ora, nós podemos elencar que a coletividade ela estará protegida por diversas ações, mas acima de tudo nós temos, quando tratamos de direitos coletivos, direitos difusos, direitos individuais, meta-individuais, proteção ao direito do consumidor, proteção ao meio ambiente, reparação de eventuais danos causados a eles, a ordem econômica, a ordem jurídica, nós temos aí a ação civil pública. Tá? Essa é uma medida que vai reparar, apurar responsabilidade por danos morais e patrimoniais em razão destes objetos. No entanto, quando nós partimos para o campo das ações constitucionais, nós vamos encontrar aí as ações que vão proteger não só a Carta Magna, a nossa Constituição Federal, mas também irão proteger o seu cidadão em face de algum ordenamento que porventura venha a ser contrariado por estas leis, contrariado por leis que contrariarão a própria Constituição Federal. Aí nós temos a ação direta de constitucionalidade, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade e nós temos a ação de descumprimento, a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação também que é proposta perante o STF. Essas três últimas são propostas perante o Supremo Tribunal Federal. Certo. Para a gente começar especificamente por cada uma, a ação civil pública, por exemplo, quais são os principais objetivos dela? Tá, os principais objetivos, eles estabelecem o quê? A reparação de um dano moral ou de um dano patrimonial que foi causado por uma pessoa física ou jurídica em relação ao meio ambiente, em relação ao patrimônio histórico e artístico nacional, em relação à ordem econômica, à ordem jurídica, e nestes casos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os estados, como legitimados para propor esta ação, irão buscar essa reparação. É bom ficar claro o seguinte: quando nós estabelecemos essa ação civil pública, precede-se da ideia de que um direito está sendo violado, mas não é qualquer direito. É um dos direitos definidos lá na ação, na Lei de Ação Civil Pública. Nessa perspectiva de buscar a reparação a este direito, lembre-se da coletividade. Então, o bem maior aqui que está se defendendo é sempre a coletividade. Ora, estaremos a falar de um determinado grupo, ora de um interesse individual, mas que atinge um determinado grupo, ora outros interesses que atingem a coletividade de maneira geral, e ao final buscar-se-á identificar se aquela ação daquele agente é a causa da reparação desse dano. Quem que pode propor essa ação e a quem ela é dirigida? Tá, ela é proposta pelos legitimados da ACP, que nós poderíamos esclarecer como sendo o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal, nós temos as autarquias, nós temos as sociedades de economia mista. Vejam você, eu não estou falando aqui de uma simples legitimação para propor uma determinada ação. Eu estou trazendo um rol exaustivo que o legislador estabeleceu como tal. E nós temos também as entidades criadas com mais de um ano e que nos seus objetivos sociais tenham lá a defesa do patrimônio, a defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor. Veja você então, consumidor. Olha, o consumidor. Quem é o consumidor? Nós temos uma legislação específica estabelecendo para todos os fins quem é o consumidor. E se um direito desse consumidor for violado, nós temos aí, via ação civil pública, como remediá-lo, como repará-lo. Certo. É uma grande ferramenta, principalmente para o Ministério Público, né? A gente pode destacar que ela é uma grande aliada do MP?
Sem dúvida alguma. O Ministério Público, como defensor das instituições, da ordem pública, dos interesses sociais, ele tem um papel fundamental e essencial na administração da justiça. Nessa perspectiva dele ter esse papel fundamental na administração da justiça, fora outras ações que ele pode propor ou vir a intervir como fiscal ou como representante de incapazes, a ação civil pública também é uma aliada fundamental no exercício destes direitos, na proteção a essa ordem jurídica, na proteção desses interesses sociais. Certo. Quais os resultados que essa ação civil pública, independentemente de qual seja o objetivo dela ou qual seja a causa dela, o que ela pode trazer para a coletividade? Ela traz para a coletividade uma série de vantagens. Primeiro, a reparação do dano. Se nós estivermos falando aqui de um dano que foi causado em razão do consumidor, o consumidor, se individualizado, poderá ser ressarcido. Se não individualizado, será destinado a uma determinada função para que sejam ali destinados à política de educação do consumidor ou a outras ações voltadas para o bem-estar do consumidor. Eu digo o seguinte, vamos imaginar uma situação em tese. Eu tenho um dano ao meio ambiente. Um determinado rio foi poluído. Como é que a gente vai descobrir quem é o potencial poluidor? Quem é o potencial causador daquela degradação ambiental? Então, mediante, vamos imaginar que eu não teria ali elementos necessários para já ingressar com a ação civil pública e o Ministério Público teria que, então, instaurar um inquérito civil público para apurar a responsabilidade. Então, naquele meio inquisitivo, iria se identificar quem? A pessoa e a materialidade. Só que o Ministério Público não decide, ele propõe. Quem decide é o Judiciário. Então, por meio de uma ação civil pública, em face de uma determinada pessoa, em razão de um determinado ato, buscar-se-á a reparação daquele ato. Pois bem, mas foi o riacho que foi degradado. Nessa apuração, eventual ressarcimento não vai para a pessoa A, B ou C, não vai para aqueles proprietários das zonas limítrofes daquele riacho. Vai o quê? Ressarcir e se pensar em uma condição para a recuperação daquela área degradada. E essa recuperação, ela se dá de diversas maneiras. Nós temos aí a questão, na condenação de uma ação civil pública, o dever de ressarcir a União, ressarcir um fundo específico, ressarcir o Estado, ressarcir o município, para que com aquele recurso, com aquele ressarcimento, eles possam trabalhar toda a recuperação daquele manancial. Então, esse é um exemplo clássico onde uma ação civil pública busca reparar um dano ambiental. Nessa reparação, eu vou estabelecer o quê? Qual é o resultado? Bom, o resultado pode ser financeiro, mas também de obrigação de fazer, onde eu tenho ali em posição de uma indenização, mas também a obrigação de quê? O sujeito tem a obrigação de reparar aquele dano. Então, o objetivo seria a reparação do dano. Então, o dano moral, a responsabilização pelo dano moral causado ao meio ambiente, a responsabilização ao dano patrimonial causado ao meio ambiente, o seu ressarcimento e o dever de recuperação daquela zona devidamente estabelecida na ação civil pública. Nós poderíamos aqui trazer outros exemplos onde eu tenho a ideia, vamos imaginar outro caso, em uma situação onde está sendo afetada a economia popular. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, o Estado, o município ou o Distrito Federal vem e ajuiza uma ação civil pública. Por quê? Porque ele conhece o autor e existem indícios fortíssimos da materialidade daquele dano que está sendo causado à coletividade. A partir daí, já se trabalha todo o quê? Lá na frente, qual vai ser o ressarcimento à administração, à União, ao Estado, ao município. Puxando um pouquinho para a questão das ações relacionadas a cumprimento de dispositivos que estão na Constituição Federal, a gente chega à questão de descumprimento de preceitos fundamentais. O que é a DPF?
Olha, é interessante que nós possamos fazer uma divisão conceitual. Eu peço ao público que sempre trabalhe da seguinte maneira: antes da Constituição Federal e depois da Constituição Federal. Esse é, didaticamente, uma maneira interessante de se pensar as ações constitucionais. Por que antes da Constituição Federal e depois da Constituição Federal? Porque justamente você entra no campo do quê? Da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa é uma ação constitucional que ela vai buscar evitar ou reparar uma lesão a um preceito fundamental que outrora foi criado anterior à Constituição Federal, que não pode ser objeto de apreciação por ação declaratória de constitucionalidade ou ação declaratória de ação direta de inconstitucionalidade. Nessa perspectiva da arguição de descumprimento a preceito fundamental, o que vai se questionar é se um determinado ato do poder público é compatível ou não com a Constituição atual. Nessa perspectiva de haver a compatibilidade ou não, o telespectador vai entender o seguinte: o que eu considero como preceito fundamental? É aquilo que está esculpido na Constituição Federal e não pode ser violado por uma norma infralegal. A ideia de controle de constitucionalidade no Brasil ela é das mais complexas. Então, vamos só também trabalhar um parêntese. Quais seriam as duas formas de controle? O político e o repressivo. O político, eu posso citar como exemplo, o veto presidencial. Ele vem e veta um determinado dispositivo da lei, dizendo que aquilo vai contrariar a Constituição por motivos tais, tais e tais. O repressivo, ele é praticado pelo Poder Judiciário. E nessa ideia de controle repressivo de constitucionalidade, nós temos que ainda subdividi-lo em duas condições. Quando eu tenho o controle concreto ou difuso, e onde eu tenho o controle concentrado ou abstrato ou concentrado. Mas o que isso quer dizer para os nossos telespectadores? Quer dizer o seguinte: quando eu estou falando de um controle concreto, eu estou dizendo que um juiz de primeira instância está apreciando a constitucionalidade daquele dispositivo. Então, qualquer órgão do Poder Judiciário pode decidir sobre constitucionalidade? Se o controle for concreto, ele poderá decidir. Quais são os efeitos? A decisão inter partes e caberá recurso normalmente. Aplicação imediata. Sim, tá? sim. No controle concreto, no controle abstrato ou concentrado, esse só será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa perspectiva dessa apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, trabalhar se há casos em tese e identificar se aquele preceito está sendo efetivamente descumprido. Nós temos aí vários exemplos no que se diz respeito à objetividade dessa ação constitucional que é a arguição. Nós temos aí um exemplo clássico, se você me permite citar, Claro, claro. a DPF 153, que faz menção à recepção pela Constituição Federal da Lei de Anistia. Mas por que isso surgiu? Porque lá atrás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos prolatou um julgamento sobre a Lei de Anistia do Brasil e o STF foi obrigado a se manifestar. Por quê? Porque foi ajuizada a DPF por um legitimado. Tá? Os mesmos legitimados lá da ação declaratória de constitucionalidade e da ação direta de inconstitucionalidade. E naquela ocasião, o STF entendeu, não, a nossa lei de anistia é perfeitamente compatível com a Constituição Federal. Então, ele disse, não está sendo descumprido um preceito fundamental definido na nossa Constituição. Certo. O senhor falou um pouquinho agora quem que pode propor a DPF e quem que é o demandado. É uma questão um pouco diferente, por exemplo, da ação civil pública que a gente falou agora há pouco, né? Sim. É interessante destacarmos o seguinte: quando nós buscamos a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nós estamos atacando um determinado ato do poder público, e não o poder público em si.
Não estou demandando em face da União, em face do município, em face de ninguém. Eu estou o quê? Questionando aquele ato que foi expedido pelo poder público, vamos chamar de lei, e buscar identificar se aquela lei está sendo de acordo com a Constituição Federal. Então, aqui não se demanda contra ninguém, não se demanda em face de alguém, mas em face de um determinado ato do poder público, de um determinado objeto emanado do poder público. Certo. Nesse caso da lei da anistia, o Supremo decidiu, por exemplo, manter essa lei em vigor. Manteve a lei em vigor. Há casos em que ele pode simplesmente invalidar aquela lei, tornar aquela lei, vamos dizer assim, tornar aquela lei nula em relação à Constituição de 88? Excelente abordagem. Por quê? Porque ele pode torná-la, ele pode determinar que ela não tenha validade totalmente ou parcialmente. Ele pode modular a sua decisão, ele pode estabelecer que alguns artigos não estão dentro da égide da Constituição Federal, que outros estão. Então, ele pode determinar ali a validade plena daquela norma ou a invalidade plena daquela norma. Então, ali, respeitar-se aos atos que foram praticados até então, em uma eventual invalidação da norma, e de agora em diante essa norma não teria validade perante o mundo jurídico. É interessante destacar, você fez a pergunta dos legitimados, nós temos ali o presidente da República como legitimado para ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nós temos a mesa do Senado Federal, nós temos a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa das Assembleias Legislativas, nós temos o governador de Estado, governador de Estado ou do Distrito Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos partido político com representação no Congresso Nacional e nós temos confederação sindical ou entidade de classe. Agora, é bom lembrar o seguinte, quando nós mencionarmos a propositura da ação declaratória de constitucionalidade ou a direta de inconstitucionalidade, estes legitimados, alguns deles Sim. deverão demonstrar pertinência temática para poder ajuizar essa ação. Tá? Então, demonstrar-se-á. Aqui não, aqui a gente tem-se que os mesmos legitimados poderão arguir o descumprimento do preceito fundamental. Só mais uma abordagem sobre essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. O telespectador vai entender que, em razão dessa ideia de que eu vou aplicar arguição a preceitos anteriores à Constituição Federal e recepcionados por ela ou não, tá? Em razão da nossa transição desse sistema concentrado e desse sistema concreto de controle de constitucionalidade. É por essa razão que a ação de arguição, isso já foi objeto de deliberação pelo STF, que ele menciona que, em razão dessa transição constitucional, em razão destas situações, ela se presta justamente a evitar que algum ato venha lesar a ordem jurídica. Só que eu não poderia utilizar a ADIM nem a ADC, por quê? Porque são atos anteriores à Constituição Federal. Há razão pela qual urge a necessidade de uma regulamentação, como de fato foi, estabelecendo os procedimentos. Agora, para a gente encerrar essa questão, tem a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade. Basicamente, elas seguem os mesmos princípios, apenas a finalidade, a gente pode dizer que as finalidades são diferentes? Eu costumo trabalhar um paralelo entre as duas ações constitucionais. Tá? Eu coloco no imaginário, na coluna da esquerda, a ação direta de inconstitucionalidade e na tabelinha da direita, a ação declaratória de constitucionalidade. Por quê? Porque isso, visualmente imaginando, trabalha o seguinte mapa. À esquerda, quando eu digo que eu tenho uma ADIM, eu estou buscando identificar se há alguma lei ou ato normativo federal que está infringindo a Constituição Federal. Então, neste objetivo da ação direta de inconstitucionalidade, às vezes até o acrônimo, né, ADIM, ADC, o D não é
não têm o mesmo significado. Um é direto e o outro é declaratório. Nessa da ADIM, qual é o objetivo? Verificar se lei ou ato normativo, lei federal ou ato normativo está contrariando a Constituição Federal. E a ideia que diferencia da arguição de descumprimento de preceito fundamental é que agora estes atos foram editados depois da Constituição vigente. Nessa perspectiva, o que eu vou buscar? Vou buscar identificar e anular aquele ato. Quais são os efeitos? A decisão gera efeito erga omnes, ou seja, vale para todo mundo a partir da publicação do seu acórdão na imprensa oficial. Nessa perspectiva de buscar a ação direta de inconstitucionalidade, o legislador estabeleceu uma coisa muito interessante. Ela só pode ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Em razão do controle abstrato, em razão do controle concentrado ou abstrato desse remédio. Eu não vou chamar de remédio porque pode se confundir com outras ações, Sim. mas dessa condição específica da Constituição Federal. Não cabe recurso, né? Fora aí os embargos de declaração, onde a gente pode tentar sanar alguma omissão, obscuridade ou contradição. Já a ação declaratória de constitucionalidade, o que ela vai buscar? Ela vai buscar demonstrar divergências jurisprudenciais a respeito daquele determinado assunto e pacificá-las. Ou seja, na ADIM, eu dizia, a lei é ilegal. A lei contraria a Carta Maior. Na ADC, eu resumidamente vou dizer, esta lei está sendo interpretada a partir de agora da seguinte maneira. Eu busco demonstrar quais são as divergências jurisprudenciais e ali eu dou um posicionamento pacificado àquele assunto e declaro o ato declaratório de dizer esta lei é constitucional nestes termos e faço ali a sua interpretação. Só vou dar um exemplo rapidinho aqui da ação direta, da ação declaratória de constitucionalidade. O STF recentemente decidiu a respeito do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666. Mas isso o que quer dizer? Quer dizer que o parágrafo 1º dizia que eventuais descumprimentos comerciais, tributários, sociais, previdenciários e trabalhistas não transferiria à administração o ônus para quitá-lo. O STF disse, concordo, este parágrafo, declaramos-o constitucional. Só que, no entanto, ele determinou ao Tribunal Superior do Trabalho. Por que Tribunal Superior do Trabalho? Porque nós temos ali a responsabilidade subsidiária no que diz respeito às obrigações trabalhistas. Ele determinou ao Tribunal Superior do Trabalho que modificasse a súmula 331 no que diz respeito às obrigações trabalhistas. E lá disse, olha, realmente não transfere para a administração, desde que ela demonstre a vigilância nos seus contratos administrativos. Então, ele declarou constitucional, mas estabeleceu quais seriam as modulações ali dos seus efeitos de agora em diante. Então, basicamente, a ação declaratória de constitucionalidade vai buscar dirimir controvérsias jurisprudenciais e declarar aquele ato como vigente e legal. A ação direta de inconstitucionalidade, ele vai estabelecer que aquele ato, que aquela lei federal, que aquele ato normativo federal ou estadual está contrariando a Constituição Federal. Certo. Para a gente encerrar, quem pode propor o rol de entes que podem propor essas ações, ele é um pouco mais restrito, exige alguns critérios a mais. Sim. E, na sequência, a importância todas essas ações que a gente comentou no programa de hoje para garantir esses direitos aí, para que funcione todo esse sistema. No caso dos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade, o artigo 103 da Constituição Federal, ele estabelece lá quem são os legitimados. Então, nós temos o presidente da República, nós temos a mesa do Senado, nós temos a mesa da Câmara, nós temos aí a Assembleia Legislativas, nós temos o governador de Estado ou do Distrito Federal, nós temos associações e entidades, associação de classe, nós temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o mais importante nessa perspectiva é que para estas determinadas ações, o próprio STF entendeu que a própria Constituição, o próprio STF, que existem os legitimados que devem demonstrar pertinência temática. Eles simplesmente não vão propor a ação
por entenderem que aquele ato normativo viola a Constituição Federal, mas que eles têm interesse direto naquela demanda porque aquele ato está influenciando negativa ou positivamente nas suas organizações ou na organização da estrutura legal. Em razão da importância dessas ações, nós temos que entender o seguinte: o judiciário não se movimenta sozinho. Certo. E para ele se movimentar, existe a ideia de alguns personagens atuando conjuntamente. Quais seriam os meios para esses personagens atuarem? E aí, na defesa dos interesses coletivos, dos interesses difusos, dos individuais, meta-individuais, defesa de meio ambiente, defesa de patrimônio histórico, artístico nacional, é muito importante essa ideia de se defender a sua história, né? Aquela máxima de que se eu não conheço o meu passado, eu não tenho como estabelecer o meu presente para projetar o meu futuro. Então, a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional é fundamental. Aí nós usaremos a ação civil pública. Nos demais casos, aí a gente vai dar importância devida a cada uma das ações constitucionais, desde a arguição de descumprimento de preceito fundamental à declaração de constitucionalidade. Tá certo. Dr. Túlio Silveira, muito obrigado pela participação, por vir falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente aqui no Saiba Mais. Eu é quem agradeço a oportunidade e estou à disposição da TV Justiça. Tá certo. Muito obrigado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.